Você já ouviu falar sobre ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é a quantidade exata de produtos que você precisa vender no mês para poder pagar todos os seus custos. Qualquer venda que você fizer após o ponto de equilíbrio, você passará a ter lucro. Nesse vídeo eu vou te ensinar a calcular exatamente a quantidade de produtos que você precisa vender para poder chegar no ponto de equilíbrio. Ficou interessado? Então vamos pro vídeo. E aí pessoal, meu nome é Jefferson, esse é mais um vídeo que vai te ajudar a melhorar a precificação do seu produto. Você quer descobrir a quantidade exata de produtos que você precisa vender no mês para começar a ter lucro? Essa quantidade é chamada de ponto de equilíbrio, porque ele mostra a quantidade de vendas que você precisa para deixar de tomar prejuízo e começar a ter lucro. Então não importa o tamanho da margem de lucro do seu produto, se você não vender a quantidade até o ponto de equilíbrio, você sempre terá prejuízo. No seu negócio, você sempre terá um custo total mensal, que pode ser dividido entre custo fixo e custo variável. O fixo é aquele que não se altera com a quantidade de vendas do seu produto. Se você vende pouco ou muito, o custo será o mesmo. Um exemplo de custo fixo poderia ser o custo de aluguel, telefone, internet e por aí vai. Já o variável é aquele que está diretamente ligado à quantidade de produtos que você vende. Se você aumenta suas vendas, o custo variável aumenta. Se você não vende nada, o seu custo variável é zero. Um exemplo de custo variáveis poderia ser a mão de obra e os materiais para fabricar o seu produto, frete, comissões e por aí vai. Então o seu custo total mensal será o somatório do custo fixo com o custo variável. O ponto de equilíbrio seria quando seu faturamento iguala o seu custo total. Eu vou explicar de uma forma visual para que você entenda o que é ponto de equilíbrio. Eu vou fazer um gráficozinho aqui, vai ficar fácil de entender. Aqui eu vou fazer um eixo horizontal e um vertical. O horizontal seria a quantidade de produto que você vai vender e o vertical seria o valor em reais. Então funciona assim, antes da gente começar a falar sobre o ponto de equilíbrio, a gente primeiro precisa entender os custos. Então, como eu já falei no vídeo, você vai ter o custo fixo, eu vou representar ele aqui. O custo fixo, vou colocar aqui, ó, CF. O custo fixo, ele vai ser o mesmo independente da quantidade de produto que você vai vender. E você vai ter o seu custo variado, ó. Vou colocar aqui de CV. O custo variado, ele aumenta proporcionalmente à quantidade de produto que você vende. E tem um custo total, que é o que nos interessa, que é o somatório do custo fixo mais o custo variado. Então eu vou traçar a linha dele aqui, ó. Esse aqui é o custo total. Baseado no custo total é que a gente faz o comparativo com o faturamento. Agora que eu demonstrei o custo total, eu vou marcar agora a linha de faturamento, que seria essa linha verde aqui, ó. Vou chamar o nome de F de faturamento. Ponto de equilíbrio seria o ponto de encontro entre a linha do faturamento e a linha do custo total. Então você começa aqui do zero vendendo nada, então o seu custo está maior do que o seu faturamento. O que isso significa? Significa que você está tomando prejuízo aqui. Então você vai vendendo mais, você vai aumentando a quantidade, até que chega um momento que as duas linhas se encontram. Então é exatamente esse ponto aqui que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é o momento que o seu lucro é zero. Então a partir daqui que você passa a ter lucro. Então no vídeo eu vou ensinar você a calcular exatamente esse ponto de equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio nós vamos encontrar aqui uma quantidade de produtos que você vai ter que vender. Então o que isso significa? Sempre que a linha de custo, que é a linha vermelha, estiver acima da linha verde, que é seu faturamento, você vai estar tomando prejuízo. Essa quantidade aqui do ponto de equilíbrio para a esquerda, se você vender do ponto de equilíbrio aqui menor ou para a esquerda, você vai estar tomando prejuízo. Se você vender desse ponto de equilíbrio para a direita, você vai estar tendo lucro. Por quê? Esse lado da direita, o seu faturamento, que é a linha verde, ela vai estar acima da linha vermelha, que é seu custo. Então, por isso é importante você saber qual que é o ponto de equilíbrio para você descobrir quantos produtos você precisa vender no mês. Então, mesmo você tendo uma alta margem de lucro no seu produto, se você vender uma quantidade nessa faixa aqui, você vai tomar prejuízo do mesmo jeito. Então, ponto de equilíbrio é isso. É o momento onde o seu faturamento se encontra com o seu custo total. Para não deixar dúvidas, o ponto de equilíbrio é quando o seu lucro é zero. Você deixa de tomar prejuízo e chega num ponto que antecede o início de você começar a ter lucro na venda do seu produto. Para calcular o ponto de equilíbrio, você pode fazer de duas formas diferentes. A primeira seria para você que vende um único tipo de produto e a segunda para você que vende mais de um tipo de produto. Vamos começar pela primeira forma de calcular o ponto de equilíbrio, que é para quem vende apenas um tipo de
de produto. Vamos para a tela do computador que eu vou explicar como calcular. Vamos lá, primeira forma de calcular o ponto de equilíbrio para quem trabalha com um único tipo de produto. Antes da gente começar a fazer o cálculo, importante dizer que a gente parte do princípio que você já fez a precificação do seu produto, porque todas as informações que a gente precisa para poder descobrir o ponto de equilíbrio, elas serão extraídas da composição de custo do seu produto. Então, primeiro você tem que fazer a composição de custo do seu produto para depois a gente fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, nesse momento eu vou entender que você já sabe fazer a precificação do seu produto para a gente ir para esse próximo passo, que é descobrir o ponto de equilíbrio. Então, a fórmula para a gente achar o ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o custo fixo mensal. Como exemplo aqui, aluguel, telefone, internet. Então, você vai lá na sua precificação e pega qual que é o seu custo fixo mensal. Aqui no exemplo eu vou considerar R$ 2.500. O próximo passo agora é a gente descobrir a margem de contribuição unitária. Para isso, a gente primeiro coloca o preço de venda do seu produto, eu vou colocar aqui como exemplo R$ 95,00, e o próximo passo é a gente saber dos R$ 95,00 quanto que é o custo variado. Novamente, você vai ter que ir lá na sua precificação e somar tudo que for custo variado. Aqui eu vou considerar R$ 40,00. Aqui, como exemplo de custo variável, nós temos a mão de obra, materiais, frete, comissão, enfim. Então, para a gente agora calcular a margem de contribuição unitária, é só a gente pegar o nosso preço de venda, que é 95, menos o custo variado, que é 40, que dá 55. Então, a nossa margem de contribuição unitária vai ser R$ 55,00. Agora, calcular o ponto de equilíbrio fica fácil. Basta seguir a fórmula, que vai ser o nosso custo fixo mensal, que é 2.500, dividido pela margem de contribuição unitária, que é 55. Então a gente vai encontrar que no mês, para a gente não ter prejuízo, a gente precisa vender no mínimo 45 unidades. Se você vender no mês de 0 a 45 unidades, você não vai ter lucro. A partir do momento que você vender uma unidade a mais do que 45 unidades, você passará a ter lucro. Lembrando que essa forma é para calcular para quem vende um único tipo de produto. A segunda forma de calcular o ponto de equilíbrio é para você que vende mais de um tipo de produto, que eu acredito ser a maioria dos casos. Como vai existir produtos com valores diferentes, o ponto de equilíbrio não será calculado pela quantidade, e sim pelo faturamento. Vamos para a tela do computador que eu vou explicar com um exemplo como calcular. Então vamos lá, vamos aprender a calcular agora o ponto de equilíbrio quando você tem mais de um tipo de produto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é inserir o seu custo fixo mensal. Aqui eu vou considerar os mesmos 2.500 que eu considerei na primeira forma e depois você lista os seus produtos aqui nessa coluna. Aqui eu considerei 5 produtos, mas você poderia colocar a quantidade que você quiser. O próximo passo agora é calcular o percentual de faturamento. Do 100% do seu faturamento, quanto que você atribui para o produto 1, para o produto 2 e assim por diante. Aqui eu vou considerar que 15% do meu faturamento vem do produto 1, 30% vem do 2, 15% do 3, 15% novamente do 4 e 25% do 5. A única coisa que você tem que ficar de olho nessa coluna é que o percentual de faturamento aqui não pode ser diferente que 100%. Então o somatório de todos tem que dar 100%. Agora a próxima coluna, o custo fixo mensal, é só você multiplicar o percentual que você atribuiu de faturamento vezes o custo fixo mensal que eu coloquei aqui é R$ 2.500. Então eu vou copiar e colar a fórmula aqui para todos. Tá aí, tá pronto. O preço de venda, você vai colocar o preço de venda de cada produto. Aqui eu vou colocar aqui, ó, 90 para o primeiro, 100 para o segundo, 25 para o terceiro, 33 por quarto e 150 para o quinto. O custo variável, você vai pegar lá na sua composição de custo de cada produto e descobrir, ó, dos R$ 90,00 aqui do produto 1, quanto que é custo variável? Eu vou considerar o primeiro aqui 40, o segundo 45, esse aqui 5, próximo R$15 e o próximo R$85. Para a gente agora achar a margem de contribuição unitária, é só a gente pegar o preço de venda menos o custo variável. Tá aí, R$50 o produto 1. Então basta copiar e colar para o restante. O próximo agora é a nossa margem de contribuição percentual, que é muito simples, é só pegar a margem de contribuição unitária, dividir pelo preço de venda. Tá aí, ó, 55,56%. Só copiar e colar para os outros produtos, tá aí o percentual. Agora, para a gente achar o nosso equilíbrio, porque a segunda fórmula é um pouco diferente da primeira, porque a primeira a gente acha exatamente a quantidade de produtos. Como a segunda forma a gente tem produtos diferentes, com valor unitário diferente, então a gente não vai encontrar quantidade exata de produto. A gente vai encontrar um faturamento. Então aqui é um pouco diferente do primeiro. Então, para achar que o equilíbrio, simplesmente é pegar o custo fixo mensal, dividir pela margem de contribuição percentual. Então você faz para cada um dos produtos
e depois você soma todos. Então nós precisamos vender 4.637,19 para a gente começar a ter lucro. Nesse vídeo eu expliquei as duas formas diferentes de calcular o ponto de equilíbrio, sendo a primeira se você vende um único tipo de produto e a segunda se você vende mais de um tipo de produto. Em resumo, o ponto de equilíbrio é quando o seu faturamento se iguala ao seu custo total. Entendendo isso, você descobre exatamente quantos produtos você precisa vender no mês para não ter prejuízo. Para você que quer aprender sobre precificação, não deixe de acompanhar os vídeos desse canal, se inscreva para você receber um aviso quando tiver um vídeo novo e deixe um comentário se tiver alguma dúvida e gostaria que eu respondesse. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Valeu!